Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje eu vou continuar no capítulo 10. Vou dar continuidade ao capítulo 10. Vamos meditar no capítulo 10, mas vou fazer uma oração. Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa me dar a interpretação e o conhecimento e o entendimento desse capítulo 10, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, repreendo tudo aquilo que o inimigo pode fazer para que eu não grave esse vídeo, para que esse celular ele não tenha nenhum problema. Pai, no nome de Jesus, repreendo tudo aquilo que o inimigo possa colocar, impedindo que eu possa gravar esse vídeo, Pai. Que essa palavra ela seja ministrada, que esse capítulo ele seja meditado e que eu possa explicar no nome de Jesus. Amém. Então aqui vamos ver que esse capítulo 10, ele continua com a profecia que Isaías estava dando para o povo do Israel do norte, né? Ele ainda continua dizendo assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Aqui, Isaías, ele estava se dirigindo aos líderes da nação de Israel do Norte, especialmente aqueles que promulgavam leis, né? Porque ele começa com uma advertência apontando diretamente para os líderes de Israel, e ele estava censurando aquelas pessoas que promulgavam leis injustas, destacando a responsabilidade que recai sobre aqueles que detêm o poder de legislar e governar. E aqui nós podemos ver que a ênfase na justiça como fundamento essencial para qualquer sociedade saudável é que as leis injustas, elas não apenas prejudicam os cidadãos, mas também desagradam a Deus, que é a fonte última de justiça, porque Deus é justiça e ele desagrada ao ver leis injustas sendo feitas contra o seu povo, né? Então a advertência aqui de Isaías continua a condenar o quê? Aqueles que exploram os fracos, os oprimidos, porque ele diz assim: para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ou seja, os líderes que deveriam ser guardiões do bem-estar de todos, eles estavam agindo contrariamente, agindo de forma egoísta e predatória. Ou seja, a exploração dos vulneráveis não passa desapercebida aos olhos de Deus, e Isaías estava enfatizando aqui que haveria consequências para essa conduta. E é uma lembrança importante, né, que a liderança deve ser exercida com empatia e consideração pelos menos desfavorecidos. Aí continua no versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? Ou seja, Deus já estava dizendo que o que eles estavam fazendo iria ter consequências. Aí ele diz: a quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Versículo 4. Nada mais vos resta fazer senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, Deus está falando sobre a injustiça que eles estavam cometendo, mas que isso iria trazer consequências, né? Então aqui nós vemos que nesse capítulo 10, ele começa com um contexto histórico que estava acontecendo lá na nação de Israel, onde Israel estava passando por um período de instabilidade política e moral, com líderes que haviam se desviado do caminho da retidão. E Isaías aqui, como porta-voz de Deus, estava alertando sobre as consequências de suas ações, não apenas no contexto terreno, mas também no plano espiritual. Da mesma forma é hoje, né? Essa advertência continua relevante. A liderança é uma responsabilidade que deve ser exigida com integridade, justiça e empatia. Então, os líderes, sejam eles governantes, executivos ou líderes comunitários, eles têm um papel importante na sociedade.
a advertência aqui de Isaías nos lembra que a injustiça ela não pode ser tolerada, pois Deus está atento ao clamor dos oprimidos. Portanto, enquanto consideramos as palavras do profeta Isaías aqui, nós somos desafiados a avaliar nossas próprias lideranças, para que eles ajam com retidão, lembrando que a justiça e a empatia são valores fundamentais que devem guiar nossas ações. Então, como sociedade, podemos aprender com a advertência aqui de Isaías a buscar um caminho de liderança que promova o bem-estar de todos e reflita os princípios de justiça divina. Nós devemos orar para que os líderes no nosso país, eles sejam líderes retos, justos e que cumpram a justiça com fidelidade. Aí, a partir do versículo 5, aí Deus começa agora falando que por causa de tudo isso, por causa de todo aquele pecado que estava havendo, que o povo de Israel, né, tanto o Israel do norte como o Israel do sul, eles estavam pecando demasiadamente. Então, aquilo iria ter consequência. Então, Deus agora, o profeta Isaías começa a falar a respeito de um instrumento que Deus iria usar como juízo. Juízo divino vinha da parte de Deus e ele iria usar uma nação poderosa, que era a nação da Assíria. Aí ele começa assim, versículo 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Ou seja, ele está dizendo que ele iria usar a Assíria como instrumento do seu furor. Aí ele diz, no versículo 6, envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ou seja, o profeta aqui estava falando o que Deus iria fazer com as nações que eram-lhe infiéis, que ele iria lançar mão da Síria como instrumento de juízo divino. Então ele diz aqui, né, que a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Ou seja, o profeta Isaías, ele começa, né, enfatizando o papel específico que a Síria desempenhou na história de Israel e que desempenharia, né, na história de Israel como uma vara de Deus. Em outras palavras, a Síria, ela foi escolhida por Deus como um instrumento para executar seus juízos e correções sobre o povo de Israel. E essa ideia pode parecer surpreendente, né? Mas Deus apenas... nós geralmente associamos Deus com bênçãos e proteção. No entanto, aqui Isaías nos lembra que Deus, ele é soberano sobre todas as nações e usa até mesmo impérios ímpios para cumprir seus planos. Ou seja, Deus usa quem ele quer, como quer, para cumprir seus planos. Então aqui ele estava usando o quê? Uma nação ímpia, arrogante, que era a Assíria, para vir contra o povo de Israel. Então, Isaías continua descrevendo aqui agora a arrogância da Síria, porque a nação da Síria era uma nação arrogante, não temia a Deus. Aí diz assim, no versículo 7, ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis?
não é Calno como Carquemis, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? Ou seja, a Assíria o seu orgulho é tão excessivo e cruel, que ela está dizendo aqui que o que ela já conquistou, porque aqui ela está falando sobre cidades que a Assíria já tinha conquistado, como a cidade de Calno. Aí ela compara Calno, não é Calno como Carquemis, ou seja, as cidades que ela acha tão sem importância. Não é Amate como Arpade, Samaria como Damasco, ou seja, cidades tão pequenas que para ela, para a Síria, não custou, isso aí, em conquistar essas cidades, para elas isso não era nenhum sacrifício. Aí diz assim, o meu poder, ou seja, a Síria está dizendo, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Ou seja, a própria Assíria está dizendo que assim como ela conquistou Samaria lá no Reino do Norte, também iria conquistar Jerusalém. Ou seja, a Assíria, originalmente escolhida como instrumento de correção, ela agiu com orgulho excessivo e uma crueldade desenfreada, né, ao conquistar nações e oprimir povos. Ela ficou conhecida pela sua arrogância e crueldade. A punição da Assíria não estava ausente nos planos de Deus, porque aqui o profeta vai retratar também a sua queda e a repreensão divina que recairia sobre ela. Nós vamos ver que mais na frente a Assíria vai ser destruída. Deus usa ela para destruir, para afrontar o povo de Israel, para ir lá e invadir o povo de Israel, mas a própria Assíria também iria ser destruída por Deus. Aí aqui, no versículo 10 diz, sim, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ou seja, a Síria está dizendo isso, né? No versículo 12 diz assim, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então, ou seja, por isso acontecerá que, havendo o Senhor usado a Assíria para destruir, o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, ou seja, o Senhor usar a Assíria para cumprir os seus planos, seus propósitos, para ir lá castigar Israel do Norte e Jerusalém. Aí ele diz assim, então, agora, castigará a arrogância do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos, porque o rei da Assíria disse, com o poder da minha mão fiz isto, com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos, meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Olha só como o rei da Assíria era arrogante, né? Então, o rei da Assíria aqui tinha uma arrogância tão grande, né? Que ele mesmo diz, né? Com o poder da minha mão, era ele se dizia tão poderoso que ele diz, fiz isto com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, ou seja, ele não tinha limites para ele. Ele conquistou todas as cidades do Israel do Norte, pretendia chegar a Jerusalém e continuar destruindo, né, a nação de Judá, o reino do sul.
Mas aí, a partir do versículo 15, olha só o que é que Deus agora vai dizer, através do profeta Isaías. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Está dizendo agora. O machado se gloria contra aquele. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou seja, Deus está dizendo agora, o que ele pensa que ele é, né? O machado, ele pode se gloriar aquele que corta, ou seja, a pessoa que pega o machado, quem é o responsável por levar o machado para cortar? Será que o machado é maior do que aquele que leva ele para cortar? Então aqui Deus agora pergunta, né? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Porque, pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogos, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Aí o profeta Isaías está descrevendo agora a destruição da Assíria, né? E aqui é uma descrição da destruição da Assíria. Deus está dizendo, enviará a tísica, a doença sobre os seus homens, a sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo, ou seja, uma labareda que abrasa e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia, ou seja, num só dia Deus iria mandar uma destruição sobre a Assíria, sobre a sua capital Nínive. Aí a partir do versículo 20 diz assim, acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Aqui Deus começa a falar sobre o remanescente. Lembram-se do nome do filho de Isaías, um resto se volverá. O nome do filho de Isaías era um resto se volverá. Significa dizer que Deus estava falando a respeito do remanescente, daqueles que iriam ficar tanto em Israel do Norte quanto Israel do Sul. Os restantes de Israel, os da casa de Jacó, que tiverem se salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Aí no versículo 21, os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Aí ele continua, né, no versículo 24, pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu que habita em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo. Ou seja, Deus está dizendo que viria também a destruição contra a Assíria. Contra ela, um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe, a sua vara estará sobre o mar e ele a levantará como fez no Egito.
Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Aí diz assim, aí Isaías começa a falar sobre a destruição da Assíria, especialmente das suas cidades. Ou seja, aí diz, a Assíria vem a Aiate, passa por Migron e em Miquimais larga sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge, ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote, tudo cidades da Síria. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores do alto porte serão derrubadas, e as altivas serão abatidas, cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Ou seja, está dizendo, aqui está a destruição da Assíria. Está dizendo, as árvores de alto porte serão derrubadas, as altivas serão abatidas. Ou seja, está falando sobre toda a destruição do país da Assíria, né? Especialmente da sua capital Nínive, onde ele manda o furor, né? para a destruição daquele país. Então, o que nós vimos aqui, que o capítulo 10, ele começa com uma advertência contra as injustiças dos líderes lá em Israel do Norte, como também em Israel do Sul. Isaías nos lembra da importância de nós orarmos por líderes e governantes, pedindo a Deus que Ele nos conceda pessoas íntegras, né? Pessoas que possam promulgar leis justas e agir com integridade. Ou seja, os grandes juízes, aqueles que estão nos tribunais, que eles sejam pessoas íntegras, pessoas que possam legislar verdadeiramente, né? Com retidão. E em nossos dias nós temos que orar por essas pessoas e também por líderes políticos, empresariais, pessoas que estão no poder, seja no campo religioso, e líderes que estão na nossa sociedade, que precisam de decisões que promovam a justiça e o bem-estar de todos. Então nós devemos orar por essas pessoas. Isaías também aqui no capítulo 10, ele destaca o sofrimento dos oprimidos e a promessa de Deus que ouve o clamor deles. Então nós devemos também pedir a Deus que Ele intervenha na vida dessas pessoas, que lhes conceda força e que levante defensores em seu favor para esses oprimidos, né? E aqui também as passagens aqui também nos falam sobre a confiança que o remanescente de Israel encontrou em Deus, mesmo diante de situações difíceis. Nós também temos que orar, pedindo a Deus que Ele nos dê mais que aumente a nossa confiança nele. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude a manter a nossa fé e a nossa esperança. Que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós não podemos ficar desesperançados, perder a esperança por dias melhores. Não, nós temos que sempre ter essa certeza no nosso coração e pedir a Deus, né, que nós não desfaleçamos, né, diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de um mundo tão mau, de um mundo tão contrário ao que Deus ensina. Nós não devemos perder, mesmo assim, a esperança em Deus, né? Porque Deus, Ele age, né? Como Ele quer. Então, assim como Ele agiu para confrontar, para corrigir aquele povo de Israel, Ele usou uma nação ímpia para vir contra aquela nação. E Ele, ao mesmo tempo, depois, logo em seguida, Ele destrói aquela nação que Ele usou para vir contra Israel. Tudo porque Deus tinha um plano para que aquelas pessoas, para que o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse
se converter. Embora todos não se converteram, mas teve um remanescente que ainda acreditou que eles poderiam confiar em Deus, né? E a gente viu que o povo de Deus, ele atravessa todas essas adversidades, porque o livro de Isaías, até o capítulo 39, vai ser mais contando a respeito do que tudo aquilo que aconteceu, as guerras, todas as nações que se levantavam contra o povo de Israel. E Isaías sempre levando uma mensagem de esperança e levando uma mensagem que eles se arrependessem, para que não viesse a destruição, para que não viesse o juízo divino, para que não viesse a justiça de Deus sobre eles, né? Então nós devemos também orarmos a Deus para que nós possamos vivermos, para que nós possamos ter dias de prosperidade, dias melhores. É isso que a palavra de Deus nos ensinou no dia de hoje, amém?